Como que você avalia o momento atual do jornalismo esportivo, da mídia esportiva? Qual é a mudança que você mais sente dessa época áurea para os tempos atuais? São algumas mudanças. Primeiro, quando nós começamos, ou a gente estava num veículo grande ou a gente não estava, né? Porque você não tinha nenhuma outra alternativa. Então você estava na Cultura, SBT, Globo, Band, Rede TV, Record, Record, né, Gazeta, ou você não estava. E nas rádios também, né? Jovem Pan, Rádio Bandeirantes, máximo um Rádio jornal Globo. impresso ali e acabou. Exato, os impressos. Agora não, né? Eu acho que é legal essa mudança, tá? Eu acho que a internet, ela veio, e as redes sociais, elas vieram exatamente para dar um plus legal, para formar muita gente boa, que tem muita gente boa que está na internet, que são públicos diferentes, porque tem muita TV que confunde também, né? Você acaba levando uma pessoa que é tem uma audiência extraordinária na internet para TV. Só que o público do YouTube não é o público da TV. Sem dúvida. E aí esse público ele não migra, né? Isso também é um aprendizado. E é obviamente que a audiência da TV ela foi caindo no decorrer do tempo. Ainda tem força, mas ela caiu bastante, exatamente por causa disso. Então você tem muitos talentos se formando nas redes sociais, o que eu acho muito legal. Acho que tem que ser mesmo assim. Cara narrando, tendo oportunidade de narrar jogo, mostrando o trabalho, ganhando dinheiro com as redes sociais, que eu acho que é importante. E você tem muitos influenciadores também, e aí eu acho que tinha que ter uma mudança, muitos influenciadores participando de coletiva também, né? Hoje é uma diferença. Então, eu acho que deveria até separar. Porque os influenciadores, muitas vezes, eles vão falar para a torcida deles, né? Para o time deles, né? Então acaba tendo aquela discussão que o rapaz teve com o Tite na porta do vestiário, né? Acaba tendo algumas perguntas que talvez nós não fizéssemos no jornalismo. Então eu acho que essa mudança deveria ser feita. Então uma coletiva para os jornalistas, uma coletiva para os influenciadores. Uma separação. Uma separação. E não por discriminar ninguém, não. É porque cada um tem uma visão diferente. E aí, quando você mistura tudo isso na coletiva, fica uma loucura. Mas é que também hoje tem muita gente na mídia segmentada que é jornalista também, né? Sim, exato. Assim, E aí acaba confundindo com influência. porque tem o influencer, a figura do influencer, que é só aquele cara que é só torcedor, o cara não tem conhecimento nenhum de imprensa e tá lá fazendo... Tem as técnicas do jornalismo, né? E tem o cara que faz a mídia segmentada, mas o cara é formado, o cara tenta fazer um jornalismo de verdade. E aí você acha que tem que ser como, assim, tipo... Separa o que é segmentado de grande mídia ou separa de acordo com... o diploma da galera? Ó, isso aqui é influenciador, vai pra lá. Não, diploma não. Só o que é mídia mesmo. Só o que é mídia. E eu me lembro que quando eu comecei, cara, era separado. Tinha rádio, sim, e TV e impresso. Tinha mesmo. Eram 3, né? O cara dava entrevista pro impresso, o cara dava entrevista pra TV, o cara dava entrevista pra rádio. Aí o que aconteceu? Ele falava uma coisa no impresso, e aí causava uma polêmica, e aí eles falavam que não tinham falado aquilo. E o impresso falou, ele falou aquilo. E aí o impresso já se juntou com um deles. Exatamente para não ter isso, exatamente para não ter mais nenhum tipo de problema. Tá gravado, você falou, tá gravado, né? E aí depois acabaram juntando tudo. O Palmeiras que começou isso, né? Na época do Jair Pisserni lá no Palmeiras, eu me lembro que a primeira vez que eu fui, a primeira vez que mudou isso, eu tava no CT do Palmeiras. E aí falaram assim, ó, a partir de agora tem regras, todo mundo vai falar, porque antes os caras saíam do treino, a gente pegava quem a gente queria. Não tinha assessoria de imprensa. Não, a gente pegava quem queria. Ah, hoje eu quero fazer uma pauta com o Vampeta. Pumba, ia lá e fazia. Ah, hoje eu quero fazer uma pauta com esse cara. Pumba, ia lá e fazia. Saía do treino, todos passavam por você. E todos davam entrevista. Então, cada veículo pegava um cara diferente. Então, você tinha notícias diferentes. Né? Hoje você tem a mesma coletiva para todo mundo. E aí o Palmeiras mudou isso. Eu me lembro que todo mundo ficou... Será que isso... não foi contraproducente para os próprios clubes? Eu falo no seguinte sentido. Essa quantidade maior que já existia muitos veículos nessa época de TV aberta, fechada, etc., que produziam esse tipo de conteúdo, mas hoje existe muito mais com o advento da internet.
Quando eu olho, por exemplo, a cobertura de NBA, é muito parecido com isso que você está falando até hoje. E, porra, você quer ensinar para os americanos ainda o que deve ou não deve fazer em termos de showbiz? Os clubes mataram isso. E aí, assim, os clubes com tantos patrocinadores que tem hoje, o Flamengo fechando aí o maior acordo de patrocínio da história do país, etc. Será que não seria interessante liberar um pouco mais de acesso para ter pautas diferentes em canais diferentes e penetrações diferentes? Será que isso não traria mais buzz? Sabe, eu sinceramente vejo isso como um grande erro estratégico dos clubes, esse fechamento quase que completo. E isso eu imagino que deveria ser maravilhoso pra você, né? Como repórter. Era maravilhoso, cara. Eu adorava. E outra, você também, né? Você tinha mais criatividade, é o que vocês estão falando aí. Você tinha mais criatividade para você fazer uma coisa diferente. Então, se eu for hoje num clube e falar, vamos supor que eu vou lá no Corinthians. Aí fala assim, pô, eu quero fazer uma matéria do Depay. Se o Depay não vai falar, o que eu vou fazer de matéria do Depay? Eu posso pegar o jogador que vai falar para fazer uma pergunta para ele falar do Depay. Mas e o resto da reportagem? Como que eu vou fazer? Né? Nossa, então, tá muito limitado, cara. Exato, quando você abre o leque era melhor. E aquela vez que o Palmeiras fez, primeira vez, veio ali o assessor falar com a gente, ó, a partir de agora vai falar só segundas, quartas e sextas, o técnico vai falar só 2 vezes, agora vai ser coletiva. Eu peguei e fiz uma reportagem do Cinema Mudo. Eu falei assim, ó, fiz o Palmeiras treinando, não sei o quê, eu falei assim, só que agora chegaram regras, aí a gente pôs em arte as regras e tal, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o som e só colocar a musiquinha e tirar a cor também pra gente poder ver. Aí eu fiz o inteiro de Cinema Mudo, o jogador fazia assim no treino, eu botava a fala do Charlie Chaplin, aquele letreirinho do Charlie Chaplin e tal, e aí eu fiz uns de Cinema Mudo, eu pus a imprensa, pô, por que fizeram isso com a gente, aquele letreirinho. Eu fiz do Charlie Chaplin, porque era uma forma de censura. Hoje o jornalista não pode nem entrar no CT pra cobrir o treino. Não. Ele fica lá no portão lá, informações do Palmeiras, hoje o time treina, mas você nem entrou, velho, no CT, velho. É isso, Felipe. E, cara, assim, voltando, né? Eu gosto de pegar esses exemplos dos esportes americanos, porque um jogo de temporada regular, assim, terminou o jogo ali, o time ganhou, perdeu, o técnico entra, dá a coletiva, não é uma coletiva mega longa como tem aqui no futebol brasileiro, tipo o Abel dando meia hora de coletiva, não é isso. O técnico vai dar uma entrevista de no máximo 10 minutos, só que ao mesmo tempo, 3, 4 jogadores do time vão passar por coletivas que, assim, tem muitos repórteres, mas são coletivas mais rápidas, então cada um tem direito ali a 5, 6 perguntas, então vão ser coletivas de 6, 7 minutos para cada jogador, mas só aí você já ouviu muito mais gente do que... E eu tô falando em dia de jogo. Se for dia de treinamento, os caras vão lá, pega qualquer um saindo do coisa, a matéria aqui responde. Claro, não vai ficar alugando o cara, fazendo o cara ficar 1 hora. Não é isso. Você vai ter um tempo ali que é curto, mas você vai poder pegar quem você quiser. Por quê? Porque se viraliza uma pauta de um jogador, se ele tá aparecendo numa rede de TV, em qualquer lugar... Tá aparecendo os patrocinadores, cara, desse time. E parece que os clubes não entendem que não é só aparecer na Globo com o seu jogo, mas, cara, aparecer em outros lugares também a sua marca, sabe? Isso conta. Você pegar, por exemplo, o Flamengo, que tem o alcance que tem. Se chegasse alguém lá dentro do Flamengo e falasse, ó, além de vender isso aqui de camisa, além de ter tido essa audiência aqui, na Globo a gente também apareceu assim, assim, assado nessas mídias aqui, tantos e tantos minutos, tanta audiência, então assim, isso aqui que vocês estão pagando, tem que pagar o dobro. E outra, eu acho que não precisaria ser todos os dias como era nessa época aí. Poderia, sei lá, os clubes definirem um dia da semana o Media Day, assim. Vamos fazer, ó, pode entrar rádio, pode entrar jornal, canal de YouTube. E aquele dia que o cara fazer um regenerativo. Vocês vão ter acesso a todos os jogadores, pelo menos 10 minutos cada um. Cara, eu acho que já mudaria bruscamente a cobertura esportiva no Brasil. Eu também Totalmente, cara. Isso é fundamental. Isso é fundamental, É uma visão muito rasa, né? Agora, o patrocinador tinha que exigir isso também, né? Poderia cara. exigir Claro, isso, né? claro. Porque é a mesma coisa que
o jogador é multado, e aí nem pelo patrocinador, né? Que ele é multado aqui pelas regras do campeonato. regras. Quando ele tira a camisa na hora de comemorar o gol, Isso deveria porque ser é uma onde regra o patrocinador aparece, né? O patrocinador deveria exigir também, ó, quero que tantos jogadores falem em veículos diferentes, isso aí eu tô pagando direito de imagem. O clube não paga direito de imagem, ele não recebe do patrocinador o dinheiro que ele repassa como direito de imagem. Perfeito. Então ele precisa, pô, o patrocinador também precisava aparecer, sim. Eu quero que todos os jogadores falem, eu quero que coloque vários quick drop. Quick drop é aquele painel que tem os patrocinadores atrás dos jogadores, em tudo quanto é lugar, para vários jogadores darem entrevista ao mesmo tempo, que é uma loucura, cara. Você não conseguir falar nem entrar no CT mais. É ruim, porque foi criada, na verdade, uma estigma de que a imprensa é inimiga dos jogadores. Esse é o problema. E aí os jogadores têm isso na cabeça, cara. É isso. Medo de falar, né? Medo de falar, medo da gente, cara. E a gente, a gente só informa. A gente acaba dando a notícia. E o jogador não precisa ter medo da gente, cara. E outra... É uma coisa cultural, cara. Uma coisa... Foi criado, né? Uma cultura aqui que não tinha antes... né? Porque, na verdade, os jogadores, não vou dizer que eles eram amigos, mas existia uma convivência enorme entre jogadores de imprensa. Pô, eu me lembro que o Marcão, acabava uma entrevista, acabava um treino, ele ficava com a gente resenhando lá, contando um monte de história, a imprensa inteira em volta dele dando risada, falando. Pô, que maravilhoso. Isso aí não acontece mais, cara. Nossa. Os caras têm medo da gente. Pô, o Oswaldo de Oliveira fazia isso. Um monte de gente fazia isso. Boa praça do cacete, Oswaldo. O Oswaldo é um cara muito legal, pô. Eu trabalhei com ele. Ele, naquela época, comentando lá na Rede TV, assim... Eu lembro dele, Juca Kfouri e Cajuru apresentando. Isso. Cara, histórico esse programa. Bola na Rede, domingo à noite, né? Era isso? Domingo à noite. Eu sinto que a cobertura esportiva era muito mais rica. Era. Você tinha muito mais conteúdo. Hoje você assiste as mesas redondas, aí eles colocam a imagem do treino da TV do clube. Isso. Que os clubes disponibilizam aí no YouTube. Cara, deixa lá o Palmeiras treinando, o Santos... Você assistiu, sei lá, o Mesa Redonda Futebol Debate da Gazeta. Você sabia que vinha uma matéria em algum momento ali. Especial. Que você não viu em lugar nenhum. Uma entrevista que você não viu em lugar nenhum. Uma coisa diferente. Exclusiva. Hoje, mano, 5 minutos você já viu o que o clube disponibilizou de notícias. Você fala, fulano vai dar entrevista, apresentação. Meu sonho é jogar aqui, né? Um dos maiores clubes do Brasil, uma marca internacional... Muita vontade, jogo pela direita, e acabou. Assim, não tem muito mais o que você pode tirar daquilo ali. E aí, por isso que os podcasts fazem sucesso, porque o cara vai no podcast, o cara tá solto, e aí o cara fala coisas que, assim, a gente já deveria saber, mas a gente não sabe porque o cara é fechado. Isso mesmo. O podcast faz sucesso por causa disso. E é muito legal, né? Porque o cara se sente à vontade, ele fala mesmo. Né? E aí com a gente não. Mesmo que você vá fazer, mesmo que eu consiga marcar, e é difícil marcar. Vamos supor que eu marque uma entrevista com o cara, ou para fazer pro programa Bola na Rede, né? Que a gente tem meio-dia lá na Rede TV, ou então eu leve o cara no programa. O cara já vai vir pé atrás. Com o pé atrás, exatamente. E aí o cara não vai se soltar. No podcast, ele se solta, cara. Aí ele fala tudo, e aí o podcast faz muito sucesso por causa disso mesmo. Sim, sim. Que eu acho uma ferramenta super legal. Imagino que você deva ter várias histórias, né, com os jogadores. Tem algumas marcantes aí? Tenho várias histórias, cara. Tenho histórias da Rede TV com jogadores, com apresentadores, né? Tem uma história que eu me lembro com a Valone, que o Pânico, ele entrava antes da gente, né? E aí... estavam criticando o Pânico na TV. Vocês lembram do Pânico na TV, lá na Rede TV, né? Fazia um sucesso danado, tinha uma baita audiência. E a gente entrava depois. E aí, a gente tinha no camarim um ibopezinho, e aí tava eu, Porpetone, tava a Valone, a gente esperando, né, pro programa entrar. E aí o Emílio Zurita, no ar, ele fala assim, gente, estão criticando o Pânico na TV, então em forma de protesto, a gente vai dormir no ar. Aí a Valone fez assim, meu Deus, mas eles vão dormir no ar? Eu falei, acho que sim, Valone, aí. Aí aquela coisa de pânico, né? Apaga a luz, bota touca, música de ninar. E o Avalone assim, ó, olhando ele. Meu Deus, eles estão dormindo. Aí ele olhou pro Ibope e falou assim, e a audiência não cai, hein?
Eu falei, não cai. Aí começou a subir, ele... A audiência subindo. Aí ele virou pra gente, vamos dormir no Bola na Rede? Eu falei, é melhor? Então a gente tem, assim, várias histórias, cara. O Sócrates também. Sócrates era um cara sensacional, né? Nossa. Ele fazia Bola na Rede com a gente. Era comentarista e a gente saía do Bola na Rede, a gente ia na pizzaria. Aí, era uma pizzaria lá no Itaim Bibi, não vou falar o nome aqui, porque... Obviamente, eu sei que não pode, mas a gente Pode ia lá falar, na pizzaria, né? Não, pode na falar. pizzaria Camelo, lá do Itaim Ah, Bibi. grande A pizzaria gente Camelo. saía. Tem uma aqui na Famosa. Pamplona também. É, Famoso. a gente saía, eu, Juca... Se quiser mandar umas pizzas aí, a gente Alô, aceita. pizzaria Camelo, hein? A gente fez uma reunião com o Theo José lá, lembra? Então, José. Aí, ó. Com... Então, aí era eu, Juca, Sócrates, Marcelão, que hoje fecha o programa da Renata Fã, tava com a gente lá na Rede TV também, Terence Paiva, que era o diretor, ia todo mundo, Cajuru, e o Sócrates contando história, e ele quase não comia, né? Ele pedia chopp, contava história, Aí... quando chegou a primeira vez que a gente foi na pizzaria, depois os caras ficaram espertos. A primeira vez, 1h30 da manhã, e ele lá, contando história, garçom dormindo na mesa já. A pizzaria fechou, só tava a gente lá. E aí ele, mais um chopp, não sei o quê, papapá. Aí uma hora deu umas 2 da manhã, eu não me lembro se foi o Terence, falou assim, pô, já tá tarde, né? Os caras já fecharam a pizzaria. Aí o Sócrates falou assim, ó, traz então a saideira. Aí o garçom, pô, nunca viu uma saideira chegar tão rápido, né? Levou a saideira e tal, o cara já tava até com a conta na mão esperando, né? Ele terminar. Quando ele terminou, levantou assim o braço, o Sócrates, o garçom veio com a conta, o Sócrates, agora eu quero a expulsadeira. A gente saía 3 horas da manhã, aí os caras fizeram rodízio. Eles sabiam que a gente ia todo domingo, aí sempre ficava um até as 3h30, 4 horas da manhã. Hoje é você, irmão. Hoje é você, irmão. Você quem vai se danar. E aí a gente ficava, cara, contando história. Pô, era muito legal, cara. Muito legal. Então... puta, que tá bons tempos. Que época, hein? Puta época. Doutor Sócrates. E